Caríssimos e caríssimas correspondentes, salve Maria. Tendo chegado de viagem anteontem, hoje eu pretendo gravar uma matéria, mas eu estou gravando com antecedência e vou deixar para ser aberta no YouTube a partir das 20 horas, que é o nosso horário regulamentar. Isto porque eu ainda não consegui descobrir o problema que está de transmitir ao vivo, né? Então eu vou aqui fazendo essa gravação, ela sai sem risco. E vou deixar já a gravação posta lá. E vamos comentar uma das edificações mais belas, mais simbólicas que nós conhecemos e que o Dr. Plínio comenta, a Torre de Belém. Mas antes de chegarmos lá, eu quero dar um rápido jornal falado sobre como foi a viagem. A viagem foi ao mesmo tempo provada, mas ao mesmo tempo com muita consolação. Então eu comecei indo a Curitiba. Saí de São Paulo dia 11 para fazer uma reunião em Curitiba dia 12. Só que não passou pela cabeça de nenhum de nós, da minha, por exemplo, nem do pessoal lá de Curitiba, dos correspondentes, ou do correspondente que articulou a reunião, que era o senhor Estocco, muito dedicado, muito generoso. E acontece que, como era dia dos namorados, não compareceu ninguém. Isso é uma coisa que eu não imaginava, que mesmo famílias já casadas, marido, esposa já anos de casados, eles normalmente todo mundo comemora o dia dos namorados, vão ao jantar fora e com isso não foi possível fazer a reunião com eles. Bom, de lá eu fui para Xanxerê. Xanxerê, mais ao sul, né, Santa Catarina, estava um frio, já em Curitiba estava um frio bastante forte, mas em Xanxerê, o frio muito mais forte ainda. Eu cheguei a pegar lá 4 graus. E também o encarregado geral, aquele que é o dono do hotel, o dono de um mercado e tudo que apoia a caravana, ele precisou fazer uma viagem inopinada e não pôde estar. Mas eu me reuni com 2 de lá, que são muito amigos, e a conversa foi excelente. A conversa foi excelente. A abertura de alma que eles mostraram, apesar de não serem assim dos que estão mais chegados a nós, tem muita amizade, mas não tem ainda tempo de aproximação conosco, como seria de se esperar, né? Como é. Mas eles já estão entendendo muita coisa. E, sobretudo, muita coisa sobre o Dr. Plínio e Dona Lucília também. Bom, de lá fui para Maringá. Maringá, passei lá uns 5 dias e com reunião praticamente toda noite, a partir de terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Mas foram reuniões dos mais variados temas. E também a consonância muito grande. Aí estavam pessoas já bastante veteranas, correspondentes nossos. Enfim, não é muita gente, mas era gente assim que estava muito aberta. Me pareceu que das viagens que eu tenho feito, essa é onde as pessoas estavam mais abertas, na qual as pessoas estavam mais abertas. Aí fiquei num hotel em Maringá, e que é uma pena que é um antigo seminário que foi totalmente desativado para efeitos de seminário por falta de vocações. E eles transformaram o seminário num hotel. Um hotel que tem todo o imponderável de uma espécie de convento católico, assim, antigo, mas não medieval, mas um antigo tradicional, assim, mas com algumas notas um pouco progressistas. O que tinha é uma coisa que eu considerei espetacular, é que a 5 metros de onde estava o meu quarto, tinha uma capelinha pequenininha com o Santíssimo presente,
o tempo todo. Eu não vi ninguém rezar diante do Santíssimo lá, mas pude rezar várias vezes e rezar bastante tempo. Rezar bastante tempo. Bom, e foram temas muito interessantes da vida do Dr. Plínio. Teve uma que foi o tema da cavalaria, uma reunião sobre a castidade muito bonita. E assim, foram reuniões bem bonitas. Também uma noite o doutor Elias teve a generosidade de levar para dar uns tiros num estande de tiro lá do qual ele é sócio, tudo. Foi muito bom. Aí no sábado eu fui para Adamantina. Em Adamantina eu tive um almoço com o doutor Guilherme Garsoni e com a Analice. Foi uma conversa também bastante boa. E depois eu, ele até me deu notícia que tinha feito um trabalho, ele me mandou depois, e que um trabalho utilíssimo para nós e que em tempo oportuno eu pretendo comunicar aos correspondentes. E aí no domingo fomos para Presidente Prudente. O Presidente Prudente está renascendo lá um grupo bastante bom, que é um grupo que no começo, há anos atrás, tinha 70 pessoas, depois diminuiu bem. Mas ficou um tempo assim meio quieto, meio. Agora parece que está reanimando de novo. E tem um rapaz lá que é filho de um que não estava na reunião, mas é filho de um deles, e que vai para a caravana nas férias e está muito animado, está com muita vontade de participar das nossas coisas. E tinha outros vários pequenininhos lá que estão vindo a caminho também. E o pessoal entusiasmado com a ideia desse imbricamento com a caravana e tudo, foi muito bom. E teve a reunião, tinha mais ou menos uns 10 adultos na reunião, e também foi muito boa a apetência deles na reunião, foi muito boa. Tem inclusive gente que está indo por primeira vez, muito aproveitável. De lá eu fui para Mirandópolis, onde tem uma chácara, o Eduardo e a Deise têm uma chácara, eles moram na chácara, que ele chama de Estância Nossa Senhora de Fátima, e que fizeram uma escola na cidade, que é bem pertinho, e a casa na cidade virou escola, que eles tinham. E lá eles têm várias pessoas, parece que tem em torno de umas 10 crianças que estão frequentando, e a Luana com o João Paulo, que vão de Itu para Mirandópolis, vão voltar para lá. Os filhos dela certamente vão frequentar essa escola e eles vão lá incorporar-se a esse grupo, que também tive uma reunião com eles, também tinha, enfim, tinha gente nova, mas o pessoal bem interessado, bem interessado. Como era segunda-feira, não deu para ir muita gente, mas nós estávamos no total de uma meia dúzia de adultos. Bom, depois, quando foi na terça-feira, eu fui para Parapuã visitar o Maílson e a Tainara. Foi uma conversa muito boa, uma refeição muito bem preparada por ela e tudo. Foi muito bom. Aí no dia seguinte, na quarta-feira, eu fui para Botucatu. Lá também pude visitar a família do Luiz Witzler e a Ingrid. E também foi uma conversa boa, uma conversa. Jantamos na casa dele. Eles estão lá agora com 3 crianças esperando a quarta que está para chegar. Enfim, assim é. Foi das viagens que eu fiz, foi onde encontrei o pessoal com mais abertura e mais apetência. Isso me deixou muito consolado. O, e a notícia que eu tinha para dar do apostolado é esta. Então agora eu vou passar o seguinte, eu vou passar uma uma narração do Dr. Brinco que eu baixei da internet, foi colocada recentemente, que fala da Torre de Belém. E isso é eminentemente ambientes costumes. Então eu peço que prestem atenção e eu vou passar essa gravação agora. Auditório São Miguel, 22 de fevereiro de 1986, sábado, santo do dia. As excelentes projeções, não apague por enquanto.
as excelentes projeções que foram feitas aqui, juntamente com os comentários que eles acompanhavam, desfecharam num pedido de preparação para Bagar. Ora, a verdadeira preparação para Bagar se faz em função dos seguintes pontos. Houve algo de maravilhoso que foi objeto de uma atroz injustiça. Isto foi, portanto, subestimado e, no fim, foi rejeitado. E, por fim, foi preferido a algo de abjeto, que não poderia de nenhum modo ser aceito, e que, entretanto, é colocado no alto, encumbrado, como se diz no espanhol. Bem, em ambas as coisas existe algo de insuportável, que o maravilhoso seja calcado aos pés e que o execrando seja elevado até ser objeto de nosso entusiasmo, de nossa complacência. Ambas as coisas são imperfeitamente insuportáveis, porque são contrárias à natureza do homem bem construído. Mais ainda, a coisa vai mais longe, são contrárias ao próprio Deus. E por causa disso, a preparação da Bagar é preparação para uma luta, onde o que está embaixo deve subir e o que está em cima deve ser abaixado. Tudo que é calcado aos pés deve ser glorificado. E eu me explico. Tudo que é calcado aos pés pelo espírito moderno deve ser glorificado no século XXI. Mais do que no século XXI só, pelo milênio que vai entrando. Tudo que é calcado aos pés por eles deve ser glorificado. Tudo quanto é glorificado por eles deve ser calcado aos pés. Mas por quê? Porque essas coisas que estão calcadas aos pés são coisas de acordo com a ordem natural que Deus fez. São de acordo com o movimento da graça nas almas, dispensado pela Igreja Católica que Deus instituiu. E são, portanto, reflexos de Deus. E como Deus deve estar em cima e o próprio demônio estar embaixo, nós devemos querer que essas coisas, conforme a Deus, estejam no alto apontando para Ele. Pelo contrário, a obra das trevas, quer o horror, quer o indecente, quer o medonho, quer o monstruoso, etc., etc., porque assim é o demônio. E ela prepara os homens para se pretenderem para o inferno, para onde o demônio quer levá-los por toda a eternidade. Então é preciso a gente querer que isto seja rejeitado e calcado aos pés. É um ato de amor de Deus, é um ato de fé em Deus, é um ato de amor à Igreja Católica e de fé na Igreja Católica Apostólica Romana. Assim se deve entender a Bagar. Quer dizer, é a convulsão histórica prometida por Nossa Senhora em Fátima como castigo pelo fato de que os homens violam a lei de Deus. Ela apareceu em Fátima e disse isso. Se não houver a penitência pelos pecados que se cometem, o mundo, a Rússia espalhará seus erros por toda parte, haverá agitações, haverá desordens, cataclismas, nações inteiras desaparecerão, etc, etc. É o castigo. Depois, a afirmação, não só que as coisas próprias a serem castigadas serão castigadas, mas que ela será vencedora. Quer dizer, portanto, tudo que é magnífico, régio, conforme a ela, vencerá. Ela diz, por fim, meu imaculado coração triunfará. Está bem claro. Então, a questão é nós tomarmos esses conceitos que correm o risco de ficarem um tanto aéreos em nosso espírito e sabermos bem como sentir o maravilhoso nas coisas. Aí nós saberemos o que sentir diante dessas coisas e que indignação ter diante do abandono delas. Depois, do outro lado, tomar o extremo oposto e sabermos também por que ter horror àquilo e por que se quer calcar aquilo aos pés. Quando se compreende que o que está em jogo na Bagar é a catedral e o monstro, é o castelo ou a taba de índio, mas pior do que o índio ainda, é do neo-índio, do civilizado que se transforma em índio ecológico, quando se compreende isso, se entende bem por que combater na Bagar com o espírito de Elias. Delus elatus sum pro domino Deo exercitum. Eu sardi de um grande zelo. Eu tive um zelo zelosíssimo pelo Senhor Deus dos Exércitos. O que é ter um zelo? O que é zelo? Zelo é o sentimento pelo qual
a gente admirando extraordinariamente algo ou alguém, querendo extraordinariamente algo ou alguém, não tolera nenhum atentado, não tolera nenhuma injúria, não tolera nenhum menosprezo a esse algo ou alguém. Pelo contrário, exige que sejam prestadas as homenagens adequadas. O zelo é uma atitude de justiça em relação à superioridade de quem merece. O zelo é uma atitude de justiça em relação ao que há de errado e de execrável em quem não merece, senão combate. O zelo é, portanto, a contra-revolução em ação contra a revolução. E para nossos dias, os magníficos ditos de Elias, a magnífica frase de Elias, zelo zelatus sum pro domino Deo exercitum, se entende no seguinte sentido: eu me tomei de uma indignação contra-revolucionária, requintadamente contra-revolucionária, pelo Senhor Deus, em favor de quem eu movo a contra-revolução. É disso que se trata em última análise. Agora, isto posto, eu sugiro que nós retomemos um pouco os quadros da Idade Média e vejamos ali o que é que há de admirável e como foi a mentalidade dos homens que abandonaram isso e que depois quiseram destruir isto. Então proponho que retornemos àqueles quadros. Os que estão aqui podem dar resposta à vontade. A Torre de Belém em Lisboa. É preciso dizer que a iluminação está muito bem feita. A torre se ergue sozinha. Ela não faz parte de nenhum corpo de edifício. Ela está isolada. Ela é uma torre? É. Mas é quase um palácio em forma de torre. Porque ela é espaçosa. Os senhores veem que ela consta de 4 andares. Ela tem um pavimento aqui embaixo. Depois tem em cima um andar onde há uma espécie de terracinho. Seria quase uma muxarabia de pedra. Os senhores têm aqui e tem na outra fachada, parece. É a parte que está iluminada intensamente. É o segundo andar. Terceiro andar está em cima, no escuro também. No 4º andar, resplandecente de luz, está o caminho da ronda, que percorre o horizonte a noite inteira para ver se algum inimigo vem e para se defender contra o inimigo. A torre está cercada de um pátio, de um patamar grande, e os senhores notam guaritas nos ângulos, não só da torre, mas desse pátio, para ficarem ali os vigias quando há tempestade, e eles têm que se abrigar. Para ficar ali pessoas que disparam armas de fogo contra quem se aproxima, está protegido contra as armas de fogo pela pedra maciça que ali está. Então, a ideia de guerra está altamente presente nessa torre. Bem entendido, essas iluminações não existiam naquele tempo. Essa iluminação é toda elétrica e data, portanto, do uso de um sistema de iluminação que começou no século XIX. Essa torre é do século XVI, do século XV, mais provavelmente, talvez um pouco antes. Eu, antes de sair de casa, não verifiquei. Mas é muitíssimo anterior à luz elétrica. Mas o uso da luz elétrica favorece a beleza da torre. Qual é a impressão que esta torre dá? Essa torre dá a impressão de que pode dar uma pessoa de busto ereto, alto, muito, muito certa de que ela em si representa uma grande dignidade de algo maior do que ela mesma. E os senhores prestem atenção neste ponto. Sempre que um homem, ou quando se diz um homem, entende-se também uma senhora, uma mulher, se apresenta com sua própria dignidade, mas como quem diz, pode acender um instante, como quem diz, prestem atenção, diria, olhem que qualidades há em mim. Então a pessoa mostra, vamos dizer que é um homem, mostra uma condecoração que tem, mostra um traje que tem, mostra sei lá o quê, fala e dá a entender que tem tal cultura e que aquilo reside nele. Ele não obtém a admiração que ele imagina, ele obtém antipatia. Mas sempre que se percebe que ele
está consciente de representar algo mais alto do que ele, aí ele se torna respeitável. Porque nós, homens, valemos na medida em que nós representamos algo de Deus. Só por homem, uns pelos outros, nós não valemos nada. Mas é na medida em que, pelas nossas funções, pela nossa situação, às vezes pelas qualidades que Deus pôs em nós, como numa vitrine onde se podem colocar objetos bonitos. A vitrine não tem do que ficar mega por estarem aqueles objetos. Foi a mão do dono da vitrine que abriu a vitrine e pôs ali dentro aqueles objetos. A vitrine de um joalheiro. Vocês imaginem que uma vitrine de um joalheiro ficasse mega e dissesse, olha como eu reluzo. Eu, idiota, você não reluz nada. Puseram em você joias que reluzem. Assim Deus fez conosco. Deus pode nos ter dado algumas qualidades que reluzem, mas que valem na medida em que tem como ponto de referência a Ele, o autor e o modelo supremo de todas as perfeições. Nessa medida valem. Se não é isso, não vale nada. Alguém dirá, não, mas eu, para adquirir tanto saber, eu lutei, eu aprendi, eu aproveitei minha inteligência. Isso não tem o mérito? Digo, tem sim. Sabe qual foi o mérito? Foi o mérito de ter correspondido a uma graça que Deus lhe deu para isso. Como Deus deu essa graça, Deus deu a X essa graça, X teve coragem de fazer todo esse esforço. Então lá foi. Mas normalmente, sem a graça de Deus, não sai nada que verdadeiramente preste. De maneira que a graça de Deus está na raiz de tudo e tudo resplandece a Deus. Então, daí se desprende uma certa atitude da verdadeira superioridade que tem uma atitude qualquer de oração. E essa torre de Belém, daqui a pouco eu mostrarei aos senhores, ela tem qualquer coisa que fala de algo superior a ela, algo de maior do que ela, algo de orante, algo que está orando. E orando de uma oração tão alta que a gente para diante dela e diz, ó Torre de Belém. Vamos por um pouco aqui, agora nós vemos. Essa torre, que se ergue assim sozinha, e que tem sobre ela apenas a abóbada celeste, e mais nada, essa torre considera com uma superioridade natural tudo quanto está ao pé dela. E ela é um reflexo da missão de Portugal naquele tempo. Portugal, o que era naquele tempo? Uma nação pequena, é verdade, mas não pequena para a Península Ibérica, onde o destino de Portugal na Europa se desenvolvia. A Espanha constava de uma soma, de uma porção de reinos, sucessivamente herdados por vários reis espanhóis, que foram somando esses reinos e formaram um reino maior que Portugal. Mas de si Portugal era igual ou maior do que muitos dos reinos que compõem a Espanha, que compuseram a Espanha. Bom, e durante toda a Idade Média ele pesou como potência dentro do panorama ibérico. Mas lhe estava destinado outra coisa muito mais alta, a expulsão dos árabes do seu próprio território, paralelamente com a expulsão dos maometanos feita pelos espanhóis, uma obra irmã e complementar da obra dos espanhóis. Mas Espanha e Portugal, sobre elas sopravam outros ventos, sobre elas pousavam outros destinos históricos. Esta torre simbolizava uma nação destinada a conquistar, a descobrir, a povoar e a assimilar a seu espírito e a sua civilização povos de uma vastidão enormemente maior do que a sua. Basta pensar no Brasil, basta pensar no conjunto Angola-Moçambique, para os senhores compreenderem o que é que tudo isto foi e o que é que tudo isto poderia ser. E tudo isto trazido para a cristandade. E mais ainda do que trazido para a cristandade, ser a página quase em branco onde Nossa Senhora escreveria suas maravilhas no século XXI. Então, um misterioso vento histórico pousava sobre essa torre, do alto da qual os reis ou os almirantes e os grandes homens de Estado iam ver partir as esquadras que iam para este destino maravilhoso de Portugal.
E os senhores então compreendem que todo este porvir está representado por essa torre. Essa torre simboliza um desígnio de Deus, simboliza uma missão. E por causa disso, a gente olhando para ela com verdadeiro espírito, a gente percebe que ela tem qualquer coisa de orante. Há qualquer coisa dela de forte e de recolhido. Ao pé dela poder-se dizer estátua de um guerreiro em prece. Sério, forte, impassível, mas com o alto de sua personalidade e sua alma luminosa como está ali. Bem, comparem isso com a arranha-céu moderno em forma de grade. Suponham que alguém dissesse, não, isso aqui está tomando espaço, nós podemos raspar isto, jogar essa pedraria velha toda no chão e construir aí um prédio maior do mundo, com 200 andares. Eu nunca mais quereria ver esse lugar. E se alguém mergulhasse ao fundo do mar e trouxesse para fora um dos paralelepípedos dessa torre que caiu e guardasse na sua casa resto da Torre de Belém, eu diria, me dê uma lasquinha para eu guardar comigo e levar para mim comigo na sepultura. Com isso, podemos, mais uma vez, contemplar as maravilhosas considerações que Dr. Pio faz das coisas da civilização cristã, das realizações da civilização cristã, melhor dizendo, e que nos faz compreender cada vez mais o que Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora querem que se faça nesta terra. Que Nossa Senhora ajude a todos. Vamos rezar para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, filha diletíssima Dei Patris, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, Mater admirabilis Dei Filii, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, esposa fidelissima Dei Spiritus Sancti, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Dr. Plínio, rogai por nós. Dona Lucília, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora favoreça a todos e até a próxima, com a graça dela. Salve Maria.